Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula, e uma aula de relevante importância em termos de conceitos, porque estaremos iniciando o método de escrituração, ou seja, de formalização das transações. Então, essa primeira aula nós estamos explicando bastante detalhadamente esses conceitos. Na aula seguinte estaremos definindo outros conceitos e exemplificando um processo de escrituração. Então, a nossa aula de hoje, primeiro, é entender o processo contábil, né, que está fundamentado em regras que acabam refletindo naquilo que é o objeto do nosso curso. Como engenheiros de produção, nós precisamos de informação e precisamos entender como essas informações são geradas. Em hipótese alguma, estamos aqui com a missão de formar elaboradores de demonstrações financeiras, até porque isso é uma prerrogativa de outros profissionais. Estamos seguindo o nosso conteúdo programático, então estamos aqui na finalização do item 5. O nosso objeto é captar as informações, estruturá-las e formalizar de uma forma que podemos gerar relatórios. Então hoje é praticamente dedicado, essa aula de hoje e a próxima aula, como a gente trabalha essa escrituração para que as demonstrações possam ser elaboradas. Quais demonstrações? As que são prescritas de acordo com a expressão jurídica daquela empresa, como vimos na aula anterior. E aí, nós temos que já deixar bem claro, já fizemos esse comentário em outra aula, mas deixar bem claro nesse momento que vamos trabalhar nesse processo de escrituração com o regime de competência, que é estar atrelado na forma de receitas e despesas. Então, tudo que gera, né, o fato gerador de despesas e receitas deve ser no momento em que ocorre, independente de receber, pagar, transformar, qualquer outra atividade, né? Não confundir com o regime de caixa, que é um fluxo financeiro, o ato de receber um valor, o ato de pagar um valor. Então, estaremos presos a essas características que já detalhamos nos princípios contábeis. Então, só recapitulando o que já vimos em outras ocasiões. E qual é a estrutura conceitual, qual é o método que direciona a forma com que eu tenho que fazer esses registros no regime de competência? Nós temos como método o método das partidas dobradas. O que seria o método de partidas dobradas, o que seria o método de partidas simples, que é muito fácil de entender. Envolve o controle de um só elemento. Por exemplo, eu quero controlar o fluxo de recebimentos e pagamentos. O caixa, o fluxo monetário. Então, é um método de partida simples. Então, eu só vou introduzir nesse controle as transações, as operações que estão ligadas ao fluxo financeiro de receber e pagar. Funciona como um conta corrente, né, individual. O método de partidas dobradas não é isso. Permite o controle de todos os elementos patrimoniais. Então, nós vimos que temos demonstração específica para a demonstração, né, desses elementos patrimoniais, que é a demonstração balanço patrimonial. Temos a demonstração específica de apuração de lucro. Então, não vai cuidar dos elementos patrimoniais, mas vai cuidar dos elementos receitas e despesas, né? E não há valor, não há devedor, melhor dizendo, sem que haja credor. Então, tem que ter sempre uma origem e uma aplicação. Para um ter crédito, o outro tem que dever, né? Então, é esse o conceito da partidas dobradas. Não tem só credores e não tem só devedores. Okay? Cada débito, e aí a gente vai ver que o conceito clássico de débito não é o que a gente imagina. De débito é só quem deve e de crédito é só quem deve receber, né? Por meio deste
método, os registros são feitos inicialmente, eu coloquei aqui entre aspas, livro, porque a gente não tem mais a figura dos livros, porque tudo hoje é na forma digital, computacional. Mas a lei prescreve que você pode fazer isso eletronicamente, mas depois você tem que gerar folhas, encadernar na forma de um livro. Ou seja, a legislação ainda não aboliu o conceito de livro. E os dois livros mais importantes, a gente vai ver detalhadamente, é o livro diário e o livro razão. Ou seja, sem esse método aqui, a gente não consegue gerar o que a lei prescreve. A origem desse método é do século XV, né, o Frei Luca Pacioli, que é considerado o pai da contabilidade moderna, né? A partir do seu conhecimento matemático, ele escreveu um livro e neste livro tinha um capítulo em que ele falava e destinava uma forma de fazer a contabilidade e que ficou conhecido como o método das partidas dobradas. Ele foi adaptado para o segmento empresarial, foi regulado em diversas partes do mundo e hoje é o método que mais se utiliza, né? Eu diria que é quase que o único no aspecto do mundo ocidental e no conceito da contabilidade moderna. Então, qual é a essência desse método? Não há devedor sem credor correspondente, ou seja, para um ganhar, o outro tem que ceder algum recurso. A todo débito corresponde um crédito de igual valor e vice-versa. Então, se aumentar de um lado, a gente viu que o balanço tem dois lados e a expressão desse método está muito vinculada à representação do balanço patrimonial. Se aumentar de um lado, deve consequentemente aumentar do outro lado também, né? Então, se aumenta o valor do passivo, tem que aumentar o valor do ativo também. Então, Luca Pacioli serviu para sistematizar, né, popularizar a contabilidade. Então, desde o século XV é que a gente tem toda essa evolução, né, que sistematiza o método de partidas dobradas. Então, um conceito muito importante é esse último aqui, não porque é o último, mas é muito importante. Quando eu identifico a origem dos recursos, eu tenho que identificar o destino ou a aplicação desse recurso. Então, isso vai nos ajudar sempre a entender por que das partidas dobradas e quais serão as contas envolvidas nos débitos e créditos dos valores que vamos praticar nas transações. Então, resgatando essa imagem do balanço patrimonial, né? Então, as duas colunas, ativo e passivo, cada um representando a natureza das transações. Então, aqui tudo que eu tenho, os meus bens e direitos, aqui todas as minhas obrigações, com terceiros e com os acionistas. Então, recursos próprios e recursos de terceiro. Então, de um lado, representa fontes ou origens, né? Fontes de financiamento ou as origens dos recursos, e do outro lado, as decisões de investimento, as aplicações. Muito bem. Qual o meio que nós vamos usar de forma didática? Os razonetes. Então, as empresas, não, se vocês forem uma empresa, não vão pedir para alguém como que se fez ou se faz os razonetes. Isso não existe, né, no mundo real. Por que ele existe aqui numa aula de contabilidade ou num curso que está explorando essa questão da escrituração? De forma didática, porque ele vai nos ajudar a entender como eu capto a informação das transações, como eu registro, como eu armazeno essa informação e gero os relatórios que eu preciso. Então, é uma representação gráfica, então tem uma comunicação visual, é um instrumento didático, né, para o raciocínio do processo contábil. Lançamentos individuais por conta, então cada conta tem um razonete. Então, conta e plano de contas nós já falamos, né, em aulas anteriores. É a única maneira? Não, tem o conceito didático de balanços sucessivos. Por quê? Cada transação que eu tomo decisão de executar causa impacto patrimonial. Então, vai aumentar ou diminuir a minha riqueza. E
o balanço patrimonial é o instrumento de registrar aumentos e diminuições de riqueza. Então, para cada transação eu faço um balanço patrimonial, para cada transação eu faço o balanço patrimonial e vou fazendo isso sucessivamente, né? Então, é um método possível, mas eu entendo que ele torna-se um pouco cansativo. Os razonetes eu posso ir registrando todas as transações, fecho o período e apuro o resultado. E aí sim eu vou para o balanço patrimonial. Então, para cada conta do balanço patrimonial, eu crio um razonete. Então, no razonete, eu vou pôr a movimentação específica, que vai aumentar ou diminuir a conta. A natureza da conta, o que é a natureza da conta? É uma conta de ativo, de passivo, é uma conta de despesa ou uma conta de receita. Então, a natureza é isso. Eu tenho praticamente 5 grupos de contas. Ativo, passivo, patrimônio líquido, né, junto, despesa e receita e as contas de resultado. Quais são as contas de resultado? Aquelas contas que efetivamente servem para apurar o resultado. Então, a natureza da conta vai determinar o lado que vai ser utilizado para aumento e para diminuições. Então, como se padronizou o balanço, o ativo desse lado esquerdo e o passivo do lado direito, o razonete foi seguindo essa lógica. Então, eu vou ter um T, representação gráfica, o nome da conta de ativo passivo e os dois lados, como tem aqui no balanço patrimonial, os dois lados. Então, essa é uma padronização por uma opção, né? Foi previsto que assim seria representado o balanço patrimonial e a consequência é essa que estamos aqui. É uma convenção que gera uma disposição para os razonetes. E aí, nós temos os dois grupos, ativo e passivo, né? E vemos assim, o lado esquerdo se convencionou que seria o lado do débito e o lado direito do crédito. Débito, crédito. Muito bem. Se eu coloco aqui do lado esquerdo uma conta de ativo aumentando, consequentemente, do lado direito, essa conta de ativo vai diminuir e tem que ser por um lançamento de crédito. Se é assim no lado do ativo, no lado passivo a gente tem a mesma situação, o lado esquerdo e o lado direito, débito e crédito. Então, debitar, a convenção contábil é sempre do lado esquerdo e creditar é sempre do lado direito. Então, isso foi convencionado, débito e crédito, o débito do lado esquerdo e o crédito do lado direito e a representação dos dois lados do balanço patrimonial, respeitando essa situação, essa convenção contábil. Muito bem. E aí vem o lançamento propriamente dito. Então, uma conta de ativo, se ela vai aumentar por um lançamento de débito, consequentemente ela diminui por um lançamento de crédito. E aí a conta do passivo ela tem que ser diferente do ativo. Então, se o ativo aumenta por lançamento de débito, o débito diminui o passivo. Consequentemente, o crédito aumenta o passivo. Então, sem essa convenção, nós não vamos ter a igualdade financeira, ou seja, o método de partidas dobradas não vai promover aquela equação de equilíbrio patrimonial que nós vimos em aulas anteriores. Então, os razonetes servem para explicitar essas convenções e, a partir dos registros feitos representando essa convenção, a gente vai conseguir extrair com precisão os demonstrativos contábeis financeiros. Então, a convenção, a explicação dessa convenção na forma de registro e o resumo dessa situação. Todo aumento de ativo nós vamos lançar no lado esquerdo, portanto, vai ser por um lançamento de débito, como ficou convencionado. Toda a diminuição desse ativo, se ele aumentou por um lançamento de débito, o debitar,
a diminuição no ativo sempre será por creditar, né? O oposto, o diferente. Agora, o fato de você debitar uma conta de ativo não tem significado que você está causando um desvalor para o ativo. Não. E o fato de creditar não quer dizer que você está criando um valor de um ativo. No passivo, a mesma lógica de raciocínio. Todo aumento de passivo e patrimônio líquido será por um lançamento do lado direito, né? E se é do lado direito, é crédito, se é do lado esquerdo, é débito. Então, portanto, a diminuição vai ser por conta de um débito, né? Então, num resuminho, um esquema bem sintetizado, então, o ativo do lado esquerdo aumenta por débito, diminui do lado direito por um lançamento de crédito. Ora, o oposto vale para o passivo. Então, diminui por débito e aumenta por crédito. Então, aqui é um esqueminha que representa o que nós vimos conceitualmente. Então, isso é muito importante porque o método de partidas dobrada, pessoal, ele é a essência de todo registro, de toda formalização feita pela contabilidade. Não importa se é da forma manual, se é digital, o fato é que este método é consolidado, ele é aplicado em muitos países do mundo, é uma linguagem, as demonstrações financeiras representa a linguagem de comunicação universal, né? Tanto é que as empresas que atuam globalmente têm hoje até regulação para que elas expressem todas as suas demonstrações numa moeda universal, por exemplo, em dólar ou euro, que seja de acordo com a resolução daquele ambiente em que a empresa vai estar inserida, mas a linguagem financeira, a interpretação desses números, não importa qual seja a moeda, está prescrito e está, digamos, direcionado a ser interpretado da mesma base, na mesma origem, que é a captação, né, o que vimos aqui desde a primeira aula. Captou a transação, formalizou, registrou de acordo com um plano de contas, agrupou pela mesma natureza, fez apuração de resultado a partir da utilização do método partidas dobradas. Então, isso vai possibilitar que ninguém tenha dúvida quando receber um relatório, receber uma demonstração financeira, saber que foi feito de acordo com essa convenção e de acordo com o que prescreve o método da partidas dobradas. Então, ele é essencial. Então, a primeira forma que vocês têm para entender melhor as demonstrações é desbloquear, né, o conceito de débito que vocês têm em relação ao nosso dia a dia e o conceito de crédito. Nós temos que entender que esta situação existe aqui por uma convenção, nada mais do que isso. Poderia ser convencionado de outra maneira? Poderia, mas não foi. Então eu tenho que entender a partir do que está consolidado como convenção. Então é isso que eu recomendo a vocês. Tentem pôr a linha de raciocínio de vocês a partir do que foi fixado e convencionado, porque senão a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender os números das demonstrações financeiras. Portanto, estamos encerrando a nossa primeira aula de processo contábil. Como sempre, temos recomendações de leituras, atividades previstas, né, para que vocês consolidem e aprofundem o conhecimento nessa área. E, consequentemente, isso vai surgir dúvidas, então estaremos de plantão lá no nosso Perguntas e Respostas para, pelo menos, tentar diminuir as dúvidas de vocês com esse assunto. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.